Olá, queridos amigos, é um prazer estar de volta com o programa. Agora, o programa Vida Sem Vícios, né? Há poucos minutos, há poucas horas atrás, tivemos aqui o programa Nas Ondas da Evolução Pessoal e agora às 11h30, toda sexta-feira, Vida Sem Vícios e também aos sábados, às 4h30 da tarde. Vida Sem Vícios vai sempre ao ar aqui na Mundial, na sexta-feira, às 11h30 e no sábado, às 4h30 da tarde. Muito bem, e hoje vamos conversar sobre algo que é muito importante, que a gente não leva tanto em consideração quando falamos sobre vícios, sobre dependência química, sobre compulsão. Vamos falar sobre identidade. Nas pesquisas da programação neurolinguística, Todd Epstein, pesquisas lá dos anos 80, na utilização da PNL para a solução de problemas de vícios e compulsões, o Todd Epstein chegou a uma conclusão, depois de análise de muitos casos. Vício é um problema de identidade. Como assim um problema de identidade? Não é um problema de comportamento. Comportamento é aquilo que a pessoa faz, Então, usar droga é algo que alguém faz e pode usar temporariamente, pode parar de usar, Agora, vício, a pessoa que está presa num vício, é a pessoa que precisa da droga. Não só da droga dos psicotrópicos, mas a pessoa pode ser viciada em comida, a pessoa pode ser viciada em jogo, em atividade física. Então, o vício é um problema no nível de identidade não comportamental. Porque a pessoa quer parar com o comportamento, mas não consegue. Ela sai de uma internação e depois acaba voltando a usar, mesmo decidindo não usar. Quer dizer, ela já parou com aquele comportamento, ela está há 1 ano sem o comportamento, ficou 1 ano internada. E quando sai, fica pouco tempo sem usar e acaba voltando a usar. Por quê? Porque o problema não é no nível de comportamento, o problema é no nível acima, é no nível de identidade. Como assim no nível de identidade? É no ser, é no eu sou. A pessoa, o dependente químico, a pessoa que tem problema de vícios, o compulsivo alimentar, normalmente não consegue estar bem sendo ele quem é. É uma pessoa que não consegue ser por si só, nas 2 próprias pernas, uma pessoa inteira, uma pessoa saudável. Ele precisa de uma terceira perna, ele precisa de uma muleta, ele precisa de uma substância, de alguma prática que dispare uma química corporal, que o faça se sentir seguro ou em paz, equilibrado, porque sem aquilo ele não é uma pessoa inteira. É como se ele fosse uma pessoa quebrada. A pessoa se sente quebrado, algo falta. Emocionalmente ela não se sente inteira, algo falta. E ela percebe isso como um sentimento de vazio, como um sentimento de insegurança, de despreparo para os relacionamentos sociais, despreparo para lidar com os acidentes, com os desafios do dia a dia na vida. A pessoa se sente despreparada, se sente insegura, muito ansiosa, poxa vida. E aí gera assim toda uma crise de que, poxa, por que eu não consigo ser eu mesmo e ser feliz? Por que eu não consigo ser eu mesmo numa boa? Por quê? É um problema no nível de identidade. E normalmente é instalado lá na infância, na construção do eu sou. Então, na construção da identidade da pessoa. Como assim? Vício, dependência química é instalada na infância? A dependência química não, mas a estrutura psíquica emocional correspondente, a estrutura psíquica emocional que dá suporte para a instalação da dependência química depois, na fase de adolescência, perdão, ou na fase adulta, essa estrutura que dá condição para isso é uma estrutura criada lá na infância. É uma estrutura criada lá na infância. Então, essa estrutura, ela se mostra como um sentimento de insegurança, um sentimento de desamparo, Ou seja, a criança se sente, de alguma maneira, insegura de ser quem ela é neste mundo.
algo aconteceu que a criança se sente insegura, culpada ou desamparada, não amada, algo aconteceu. Pode ser o nascimento de um irmãozinho mais novo e a criança sente que, poxa vida, eu não sou amado, não tenho mais o lugar no coração do papai e da mamãe, eu sou preterido. Pode ser o início de sala de aula, o início de escolinha, em que a criança não se sentiu preparada emocionalmente e ela se sentiu jogada lá, traída pela mãe, né, pelo pai. Pode ser com separação dos pais, a criança se sente abandonada, ou até ela assume a culpa, às vezes se sente aculpada, é como se ela não tivesse sido suficiente para manter papai e mamãe juntos, né? Então, pode ser numa gravidez indesejada e a criança ali já sente que ela não é bem-vinda, que ela é um estorvo. Pode ter sido ali com o pai preferia uma menina e nasceu um menino, ou o contrário, né? A família esperava um menino e nasceu uma menina e a pessoa se sente ali. Ou seja, mas Plínio de Sousa, algo tão antigo, útero, nascimento, sim. E não é só Plínio de Sousa que diz isso, nós temos aí já inúmeras pesquisas, e inclusive documentários, você pode assistir, pesquisar aí na internet, mostrando que o bebê sente alterações emocionais da mãe a partir de uma fase da gravidez. Então, sim, a criança está conectada com o pensamento, o sentimento ali. E quando nós chegamos em situações como essas, é nítido como fica lá já na consciência do ser que está ali chegando, né? Seja um bebê, seja um feto, já vem na consciência alguma compreensão, uma compreensão rudimentar, como um animal tem, né? Uma compreensão assim, puxa, não sou amado. Um animal pode sentir isso, ou poxa vida, sou amado, sou bem-vindo. Então, uma conclusão como essa pode se instalar profundamente no inconsciente de uma criança, e aí você não sabe por que a criança é hiperansiosa, né, hiperativa, e aí ela toma um monte de remédio, como se a hiperatividade fosse a causa de algo. Não, a hiperatividade é sintoma. E se nós investigarmos a origem da hiperatividade, nós vamos encontrar, sabe o quê? Medo. Porque a base da ansiedade é medo. Medo do que pode acontecer, medo de não dar certo, medo de não ter, medo de... né? Então, muitas vezes encontramos lá uma gravidez indesejada como base de uma hiperatividade, um déficit de atenção infantil, né? Então, só para entender que dependência química ou vício normalmente é um problema de identidade. Ali quando a identidade, o eu sou, está sendo criada. E aí a pessoa se sente um eu sou que não é inteiro, não é um eu sou sustentável, né? A pessoa se sente insegura, se sente menos que os outros, se sente... E se a gente não resolver isso, né? Ou seja, se a metodologia que atende o dependente químico, que atende o compulsivo alimentar, não resolver essa estrutura emocional, o problema vai continuar. Em 90% dos casos, pelo menos. O problema vai continuar. Então não adianta fazer regime, não adianta internar, se não resolver a estrutura de vício, pelo menos na maioria dos casos, tá? E os números mostram. A média nacional de sucesso, ou seja, pelo menos em relação às clínicas, é de 17%. Ou seja, 83% das pessoas que são internadas voltam a usar antes de 2 anos. 83%. A minoria que fica sem usar. Por quê? Porque não mexeu, não resolveu a estrutura de vício. Então, se não resolver essa estrutura de identidade, o eu sou, a pessoa vai precisar de muleta. Ela não vai sustentar essa carência de ser, essa carência de inteireza, né? Ou seja, ela não vai sustentar ser uma pessoa quebrada por muito tempo, né? Ela não vai sustentar essa infelicidade de ser algo que não é legal, ou seja, de não ser, né? Porque ela não se permite ser ela mesma de maneira plena. Ela sente uma certa insegurança, uma ansiedade, um medo nos relacionamentos sociais, algo acontece que a pessoa não é plena. E aí, por essa falta, essa carência de poder ser quem ela mesma, né? Chega um momento que ela precisa extravasar, que ela precisa suprir todo esse buraco, todo esse vazio, que ela precisa aliviar tanta tensão, relaxar, e ela vai para a droga com aquela ideia de que só hoje não vai dar nada. Só que ao experimentar uma dosinha de novo, ou se empanturrar de pão ou de doce, o que acontece? Todo aquele
os neuroreceptores lá do açúcar, os neuroreceptores do álcool, eles se ativam, ou da cocaína ou do crack, e o corpo começa a pedir novamente, porque o corpo esteve durante um tempo quimicamente adaptado. Ele entende que, opa, agora vai começar a vir mais, eu já preciso me preparar. E aí começa a pedir, e aí a pessoa volta a usar compulsivamente de novo, e aí fica nesse ciclo. Interna, sai da internação, dura um tempo, recai, interna, sai da internação, dura um tempo, recai. Então, ouvinte, internauta, você que acompanha aqui o programa Vida Sem Vícios, da Ápice Desenvolvimento Humano, importante trabalhar o ser. A ideia de conseguir ter a liberdade da droga, de conseguir ficar sem droga na vida, só é possível se a pessoa encontrar a felicidade nela mesma. Se ela não encontrar a felicidade nela mesma, ela vai buscar em todos os cantos e na droga onde ela já encontrou, né? Já dizia lá John Lennon, estive em todos os lugares e só me encontrei em mim mesmo. E esteve inclusive na experiência de muitas drogas, buscando se encontrar, e na experiência espiritual, e nas viagens pelo mundo, só se encontrou em si mesmo. Então, a dependência química é uma busca de encontrar a si mesmo através da droga. Através do álcool, da cocaína, é uma busca de encontrar uma libertação, de encontrar o relaxamento, de ser, a felicidade, né? Então, não é possível se não reestruturar essa identidade quebrada. E esse é o trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano, né? Ou seja, trabalhar a estrutura psíquica e emocional de identidade, as causas de um eu sou menos, de um eu sou burro, de um eu sou inseguro, de um eu sou, sabe, algo que não é inteiro, que não é pleno. A gente precisa trabalhar isso, resolver isso. Ao resolver isso, naturalmente a pessoa começa a se sentir feliz na vida, nos relacionamentos, começa a sonhar, começa a ter vontade e decisão de se engajar num projeto de vida, começa a ter prazer de ser ela mesma na vida. Então, a droga passa a ser cara demais. O efeito, as causas que a droga traz de problemas na vida passam a ser caros demais. E aí a pessoa opta por uma nova vida. Quero convidar você a vir conhecer esse trabalho de perto. Vem numa entrevista individual, gratuita, sem custo, no caso da dependência química, né? No caso da obesidade, você que já reduziu o estômago e continua compulsivo, voltou a engordar, ou você que fica aí pensando em reduzir o estômago, experimente, sabe, uma mudança na estrutura psíquica. Esta é a causa, né? Então venha conhecer, telefone 11 2361 5000. Atendimento em São Paulo, capital, atendimento em Campinas, atendimento em Sorocaba. Você da região de Campinas, da região de Sorocaba, também pode ser atendido aí na sua cidade pelos profissionais da Ápice, tá? Mesma equipe que tem treinamento semanal aqui na Paulista, que tem supervisão semanal também, caso a caso. É uma equipe, é a Ápice que te atende. Telefone 11 2361 5000. Agende essa entrevista, você tem o direito e o dever de entrar fundo com seus questionamentos, entender a estrutura do método. Sabe? Ou seja, não dá mais para ficar errando e ter os mesmos resultados que você tinha antes. Se você quer um resultado diferente, faça algo diferente. Venha conhecer o trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano. 11 2361 5000 e www.vidasemvicios.com.br. E pode assistir os nossos programas no YouTube. Indique para as pessoas que têm essa problemática da dependência química, que têm a problemática da compulsão alimentar e outros vícios, né? Vício de jogo, sexo, codependência. Telefone 11 2361 5000 e o site www.vidasemvicios.com.br. E o YouTube, é só digitar lá no YouTube, Ápice Desenvolvimento Humano, e você tem acesso aos nossos programas de rádio gravados lá. Muito bem. Então, voltando ao tema do programa de hoje, que é identidade e vícios. Vícios, compulsões e identidade. Então, como eu disse, a problemática de vício é uma problemática de identidade, tem a ver com eu sou. Então, vamos entender o seguinte. A pessoa, o dependente químico, normalmente é uma pessoa que tem uma sensibilidade maior, né? É um ser especial nesse sentido. Um ser sensível que, por conta dessa sensibilidade, né, teve
o efeito muito forte de algumas experiências da vida, né? Então, a criança, lá atrás, por conta da sua sensibilidade, teve marcas muito profundas que ficam até hoje. Então, né, a pessoa que passou por lá o nascimento de um irmão, que passou por a perda de alguém, perda de uma avó, de um avô, aos 5 anos, ou seja, uma experiência que faz parte da vida, para uma pessoa sensível, uma criança sensível, e sem um cérebro desenvolvido a ponto de ter uma compreensão madura do fato, né, ela acaba tendo uma compreensão errada, uma compreensão de que, meu Deus, o mundo é perigoso, ou eu sou uma porcaria, ou meu pai não me ama. E essa compreensão, que muitas vezes é enviesada, ela é a compreensão que entra como verdadeira, como se instala como crença poderosa, numa mente poderosa, porém ainda com conceitos rudimentares, ainda aprendendo, entendendo sobre o mundo, né? Tem uma conclusão que fica marcada no coração, fazendo com que a pessoa cresça, mas um lado dela se sinta criança, mal resolvida. Uma parte da pessoa fica presa na infância. Então ela tem uma insegurança que ela não gostaria de ter e não consegue saber por que tem, não consegue se livrar. Puxa, e lá no fundo reza para Deus, né? Deus me ajuda, me tira essa insegurança, e não consegue tirar. Ou me tira essa angústia, esse vazio, ou essa ansiedade que não me larga. E uma ansiedade instalada por uma compreensão infantil de mundo, de realidade ou de si própria. Dramática isso, né? Porque racionalmente a gente não tem acesso. Foi programado, né? Foi programado. Olha só, a criança com 2 ou 3 anos aprende a falar o português. É uma língua super complexa. Tem gente que fala, nossa, mas já nessa idade... Meu amigo, você tem quantos anos e não consegue aprender outra língua? E para conseguir falar inglês bem, você rala. Pois é, e uma criança de 4 anos fala o português perfeito, maravilhoso. Não é? Fala assim, o básico, o essencial para viver, ela fala com 4 anos. Ou seja, a mente é poderosa e está assimilando a realidade desde cedo. Então tem crianças lá com 3, 4 anos que entendem que assim, meu pai não me ama. Ou eu sou menos. Né? Eu sou uma pessoa julgável, eu sou indigna de amor, porque minha mãe me critica muito. Entenda que isso, para uma pessoa sensível, pode ser uma bomba. Se torna um adulto, mas um lado preso, infantil, inseguro. E se não resolver isso, a pessoa continua usando a comida para aliviar esse sentimento. Então a comida não é alimento físico, é alimento emocional, é remédio. A pessoa usa como remédio para tirar do estresse, da ansiedade, para suprir carência, suprir a falta, que é uma carência que vem de uma vida inteira, não foi criada ontem. Vem desde a fase lá dos seus 5 anos, 4 anos de idade. Né? Então a problemática emocional ela vem antes do consumo excessivo. Então a pessoa começou a usar cocaína aos 20 anos de idade, mas já tinha uma insegurança acentuada, excessiva, que já vinha desde os 6, 7, 4, 3, 2, 1, sempre. Ou uma ansiedade excessiva. Se não resolver isso, a pessoa vai continuar precisando de alívio, de um complemento de identidade, porque aí o eu dela não é completo. Então, é preciso ser, para que a pessoa possa ter uma vida nova, feliz, né? Aliás, para a pessoa largar a droga, ela precisa encontrar a felicidade na própria vida, ok? E o que é felicidade na vida? É ter as várias áreas da vida como fonte de significado e de prazer, né? Ou seja, ter a área afetiva, sexual, resolvida, como fonte de vida, de amor, de felicidade. Ter a área profissional resolvida, como uma fonte de realização pessoal, uma fonte de orgulho e também de resultados financeiros, né? Ter a área dos amigos como uma fonte também de vida, de satisfação. Então a pessoa precisa ter pelo menos satisfação social, profissional e afetiva. Se não resolver isso, como é que faz? Só que como faz para a pessoa ter isso? Primeiramente, ela precisa ser quem ela de fato é em essência. Ela precisa conseguir, se livrar da crosta de insegurança, da crosta de ansiedade e ser ela mesma sem a ajuda de drogas. As drogas, por algum momento, abrem essas crostas, né? E a pessoa consegue se sentir autoconfiante, consegue se expressar
né? Porque a droga tira o efeito da neurose. A ideia aqui é a gente resolver essa estrutura neurótica. É preciso resolver esses significados, mudar os significados, porque o que faz a pessoa ficar presa em emoções negativas são crenças. Não é a biologia dela, são crenças. É o significado que ela deu a experiências no passado, na infância, na vida, que fazem com que ela se mantenha ainda em estado emocional adequado àquelas crenças. Se nós resolvemos essas crenças de identidade, do eu sou, você faz com que a pessoa consiga expressar-se inteiramente, ser ela mesma, com confiança e se lançar para a vida afetiva, profissional. Aí sim, a droga fica o de menos, a droga fica desinteressante, fica caro demais. O que a droga cobra da vida de desgaste, de sofrimento, de saúde, fica caro demais. Não preciso mais. Isso é independência química. Independência química. Vida sem vícios, e não ficar trocando de vício, se segurando num outro objeto de vício, porque a estrutura ainda está lá problemática. É preciso resolver a estrutura e quero te convidar para isso. Vem conhecer um trabalho diferente. Vem conhecer, se dá essa permissão de conhecer algo diferente, de sair do paradigma, já tentei de tudo. Tudo não. Existem processos novos a cada momento, mas às vezes você não conhece, porque você está numa linha em que naquela linha já se tentou de tudo. Tem outras correntes. Conheça o trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano, atendimento aqui em São Paulo, Campinas ou Sorocaba. Você vem para uma entrevista gratuita, entender o método de perto. Se fizer todo sentido, você começa um processo de mudança para valer, de identidade, de aspecto emocional, de inteireza, para que, como consequência, a droga fique desinteressante. Telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000. Se você tem na sua família, vem você. Vem você para essa entrevista, entender como vai fazer todo o processo do seu filho, do seu marido. 11 2361 5000 e o site www.vidasemvicios.com.br. E temos formação em PNL, começando agora em janeiro. Formação de imersão, 9 dias diretos, e também formação modular aos finais de semana. Você que quer trabalhar com essa metodologia ou que quer aprender a trabalhar consigo mesmo para sempre desenvolver inteligência emocional e evolução diante dos seus desafios, é só ligar para a gente no 11 2361 5000 e o site www.apsidesenvolve.com.br e assista esse programa no YouTube. Entra lá e digita Ápice Desenvolvimento Humano, assista os nossos programas todos lá disponíveis no YouTube. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice, foi um prazer estar com você, um grande abraço, até nosso próximo encontro, tchau, tchau.